O capítulo 1169 de One Piece foi um dos capítulos mais complexos de todos. E sabe por que ele é um dos mais complexos de todos? Porque ele deu um nó na minha cabeça. Você quer saber o porquê desse nó? Fica aqui e acompanha para não perder nada. É claro que ele também foi bastante esclarecedor, nos tirou várias dúvidas e confirmou algumas teorias que a gente já tinha há um bom tempo. Mas ele ainda não nos revelou um dos maiores segredos e gerou um hype ainda maior em qual que será a fruta secreta passada de geração em geração pelos reis de Elbaf. A gente vai destrinchar tudo isso aqui nesse vídeo. Então eu peço que você confira se já está inscrito, deixe o seu like e comenta aqui se alguma das coisas que eu vou falar aqui faz sentido para você. É muito importante você deixar o seu like porque ajuda o YouTube a entender quem gosta para entregar esse vídeo para mais pessoas. Mas sem enrolação, porque esse vídeo já está saindo bastante atrasado, vamos falar sobre o capítulo 1169 de One Piece, o capítulo mais confuso de todos os tempos. Bem, antes do capítulo em si começar, a gente tem uma capa belíssima mostrando os piratas Rocks com roupa de mafiosos. Cara, e isso para mim foi genial. Primeiro porque faz uma referência àquela foto clássica do Chapéu de Palha com roupa de mafiosos, que é uma das minhas artes favoritas. O segundo ponto que eu gosto muito disso é porque nessa semana a gente teve um anúncio muito especial, o aniversário de 20 anos do anime Katekyo Hitman Reborn, que eu estou reassistindo e é um dos meus animes favoritos. E foi anunciado essa semana que a gente vai ter um remake, né, basicamente ali, dos capítulos. Então também para mim foi muito significativo na mesma semana que foi anunciado esse remake, ter ali a capa dos Piratas Rocks, que para mim ali é a segunda melhor tripulação de todo o mangá. Então bateu essas duas coisas e eu fiquei extremamente feliz e vai ter vídeo sobre Katekyo logo logo. Mas bom, vamos falar agora sobre o capítulo 1169, nomeado de Eu Preciso Morrer o Quanto Antes. O capítulo começa com o Shanks conversando com o Gaban há 14 anos atrás. Se você for ver, ele se completa com o capítulo 1152. Então é bom você reler o capítulo 1152, pelo menos da metade para o final, para você entender os paralelos entre o capítulo 1152 e o capítulo atual 1169. E aqui a gente já começa com uma bomba, né? Primeiro, aqui já mostrando o porquê os piratas Roger não ajudaram o Ace quando ele foi ser executado pela marinha. O Gaban, assim como todos os outros piratas Roger, não sabiam da existência do Ace. E se você vê, o Gaban fala que o Garp contou que o Roger teve um filho, mas não diz em nenhum momento o nome dele. Então não tinha como eles saberem que o nome do Ace era Ace. Enfim, né? E apesar de ele ser parecido fisicamente com o capitão, as pessoas não sabiam quem eram ele, por isso não foram atrás. E também o Ace traçou seu próprio caminho pirata. E os piratas, assim como os piratas Roger, eles dão essa liberdade. O Ace foi levado pelas suas próprias escolhas, né? Enfim, isso foi só um esclarecimento sobre esse desentendimento, né? Que as pessoas acham que os piratas Roger deveriam ter salvo o Ace, enquanto na verdade não. Ele é um pirata, ele foi só vítima das suas ações. E aqui também a gente, nesse mesmo quadrinho aí, nessa mesma página, a gente tem uma confirmação de uma teoria muito antiga que é o Shanks foi atrás de fazer do Ace o rei dos piratas, né? Ele diz ali que com certeza o Ace seria o rei dos piratas, mas provavelmente ele deve ter ficado sabendo que o Ace tinha nascido lá no West Blue e ele foi para lá para procurar o Ace e meio que aconteceu a história que a gente conhece, o Luffy comeu a fruta, enfim, mas provavelmente é exatamente o que aconteceu. E se você marcou isso aí no seu bingo do final do ano, então pode marcar que sim, o Shanks estava atrás de tornar o Ace, mesmo sem saber quem era o Ace, no Rei dos Piratas. E aqui a gente tem uma frase que é aquele tipo de frase que o Oda coloca no meio de um local despretensioso para mostrar coisas, né? E aqui o Gaban fala uma frase extremamente importante que se conecta com a morte do Barba Branca lá em Marineford. Ele fala para o Shanks: você sabe que essas coisas não são hereditárias, não é? E além disso, aqueles que as pessoas mais esperam geralmente não chegam no topo. E o que isso quer dizer? Não é só porque você tem um fator linhagem
né, ou uma família especial que você necessariamente vai chegar no topo. Não, você não vai ser o melhor só por ser filho de alguém. Que é exatamente o contrário que o governo mundial prega, né? Aqui mostrando bem o que é uma pirataria. Contrário do governo mundial, onde as famílias perpetuam no poder por séculos e séculos apenas por serem da família. O mundo pirata não é assim que funciona. E por isso, como já disse o Barba Branca, Teach, não é você que o Gold Roger espera. E ele não vai chegar no topo porque ele é filho do Shebek, porque ele é um D. Então sim, aqui a gente tem uma conexão direta com as falas do Barba Branca. Passando para frente no capítulo, voltamos para o castelo Aurust, onde conseguimos ver ali o Harold cada vez mais injuriado com o seu próprio destino. Ele está extremamente infeliz, vendo ali os guardas o cercarem. E ele está pensativo, pensando ali, né, o porquê dele ter atacado um guarda da realeza ali. E obviamente, né, ele percebeu que, né, assim como no capítulo passado, ele não consegue mais escapar das garras do Imu. E o último quadrinho dessa página é o que me deixou mais confuso há muito tempo em One Piece. O porquê do Imu querer tanto um exército de gigantes? A gente viu que ele persegue isso há muito tempo, tentando fazer uma gigantificação artificial, ou agora, né, tentando usurpar o trono de Elbaf. Mas o porquê? Porque assim, se você parar para pensar, ele já controla o mundo. Ninguém se opõe a ele. Do que ele tem tanto medo que ele precisa de um exército de gigantes para conseguir completar um plano? Será que ele tem medo de alguém? Eu não sei ainda. É o tipo de coisa que não faz tanto sentido para mim. Porque assim, a gente já sabe que o que conta é o Haki. O Imu, ele teve poder para pagar um século inteiro, né, fazendo as pessoas não falarem sobre isso. Se ele tem tanto medo que alguém apareça para derrotar ele, era mais fácil, entre aspas, ele sair matando todos aqueles que possuem Haki e fazer isso se tornar uma ciência perdida. Se as pessoas não controlam o Haki, elas não conseguem treinar o Haki. Se elas não conseguem treinar o Haki, elas não conseguem desenvolver o Haki do rei. É meio que lógico isso, né? Então por que ele só não foi atrás, durante esses 800 anos, de pessoas que conseguem controlar o Haki? Entende? Então é uma coisa que, pra mim, não tá fazendo tanto sentido, né? Ele já controla um monte de coisa, ele já tem todo mundo na mão dele. Do que ele tem tanto medo que ele precisa especificamente de um exército de gigantes? E aqui, passando mais pra frente, a gente começa a ver ali os pensamentos do Harold. Ele começa a perceber que os pensamentos dele já não condizem mais com as suas ações e que os seus próprios pensamentos estão começando a ficar embaralhados por causa do domínio do Imu sobre a sua mente e corpo. Que os últimos 144 anos da vida dele foram jogados no lixo, desperdiçados e provavelmente enterrados num monte de sujeira. Percebendo que o único jeito de Elbaf continuar triunfando e se sobressaindo é se ele mesmo morrer, porque se ele continuar vivo, Imu conseguirá controlar toda a nação. Então, em um ato honrado, Harold ordena que todos os seus soldados o matem. Aqui a gente se conecta novamente com o capítulo 1152, quando Jaru e o Loki entram na sala do trono e veem o Harold sendo espetado por todos os soldados. Só que diferente do que a gente só tinha visto naquele dia, nós vemos que o Harold rapidamente se recuperou do ataque e acabou cortando a maioria dos soldados, dando início ao massacre que aconteceu naquele dia. Ao contrário do que o mundo todo pensa, quem matou todos os soldados, né, eu acho que são 117 soldados, não foi o Loki, foi o próprio Harold, no seu momento de delírio. E voltamos para o Shanks e para o Gaban conversando sobre as marcas e pactos realizados com o Imu. Vemos que o Harold já tinha conhecimento que o Shanks fazia parte da tripulação dos Piratas do Ruivo, o que era meio óbvio, né? O que me leva a crer que todos os Gorosei, assim como os Cavaleiros Sagrados e Imu, também tinham conhecimento disso. E o porquê que eles deixaram o Shanks entrar? Provavelmente o Shanks deve ter feito alguma coisa, né? Alguma missão super importante para ajudar o governo mundial. Talvez trazendo a informação de que o Barba Negra era filho do infame pirata Rox de Shebek, ou David Shebek.
E aqui o Shanks começa a explicar um pouquinho melhor como funciona os pactos e contratos formados com o Imu. Um contrato de águas rasas, que é o que ele tinha e o que o Harold também tinha antes de se tornar um Cavaleiro de Deus. As ordens do Imu só funcionariam a certa distância, como se fosse um sinal de Wi-Fi, né? Quanto mais longe o Imu tivesse da pessoa, mais fraco o controle de mente seria. Não ficou muito claro se é isso ou se, a partir do momento que eles escutam a voz, eles recebem totalmente a ordem, e se eles não escutam ali a voz presencialmente do Imu, eles não são controlados totalmente. Só que, a partir do momento que você firma um contrato de águas profundas ou águas abissais, a voz do Imu seguirá você dentro da sua mente até os confins da Terra. E sim, eu já tinha dito que o Harold tinha conhecimento sobre o Imu, e quando ele fechasse um contrato de águas profundas, ele seria imortal e aumentaria o seu poder. Então, provavelmente, quem adquiriu essa dica, né, esse conhecimento e passou para o Harold foi o próprio Shanks, né, porque a gente viu eles conversando ali fora de Marijois. Então, o Shanks deve ter entrado ali com a única função de obter conhecimento, coletar informações, e ele tentou dividir ali com o Harold. Por isso, quando o Harold vai se transformar ali em um Cavaleiro de Deus, ele fala: ainda não acredito que eu sou imortal. E enquanto o Shanks explicava isso para o Gaban, um haki absurdo surge no meio do castelo, e eles sentem a presença esmagadora que está vindo de lá. Voltamos para a luta lá na Sala do Trono e vemos Harold colidindo ali com o Loki, enquanto o Loki tentava defender os soldados gigantes. Loki começa ali a questionar o Harold, o porquê dele estar atacando os soldados e o porquê dele estar com tantos cortes, tantas feridas e se regenerando, não sofrendo danos, né, ou não se importando em quase estar morto. Na verdade, era até para estar morto, de acordo com as palavras do Loki. E o Harold começa ali a contar o que está acontecendo, mais ou menos. Ele conta que fez vários trabalhos sujos para o governo mundial e que agora o governo mundial está controlando o seu corpo e logo irá começar a controlar a sua mente. E assim, o desejo final do governo mundial é fazer Elbaf uma nação escrava, e que é uma coisa que o Harold não quer de jeito nenhum deixar. E aqui o Harold tem o seu maior momento em toda a obra. Para mim, o Harold acerta quando ele pede para o Loki assumir o trono e falar a verdade para o povo de Elbaf. Para o povo de Elbaf saber o que aconteceu, né? Que ele foi enganado, que ele fez vários trabalhos sujos em nome do governo. Tudo isso em prol de Elbaf se tornar uma nação aliada do governo. Se o Loki ou fizesse isso, conseguisse derrotar o Harold e contar essa história para o povo, ele seria conhecido como o rei que libertou Elbaf. Então Harold pede para que Loki coma o tesouro sagrado de Elbaf e o derrote. E aqui a gente começa a ter um ponto muito importante que é levantado nesse capítulo: a importância dessa fruta para derrotar os Cavaleiros de Deus. Cara, apesar de eu não gostar do Harold, por eu achar ele um rei burro, tenho que admitir que a história dele, ali, o desfecho final do Harold é muito triste. Você vê a angústia dele por achar que ele vai morrer e Elbaf vai cair. E ele morre sem saber o que aconteceu de fato, se Elbaf foi totalmente controlado ou não, se o plano dele deu certo do Loki se tornar um rei. Então ele passou metade da sua vida tentando realizar um desejo, não conseguiu realizar esse desejo e pode ter partido deixando Elbaf pior do que estava quando ele assumiu o trono. Então é muito triste a história dele. Como eu falei, eu considero ele um dos personagens mais burros e tolos de One Piece, mas não deixa de ser triste esse fim dele, né? E ali, após ele dizer tudo isso para o Loki, dizer que a única pessoa que pode, de fato, acabar com ele após consumir a fruta é o próprio Loki. Mas logo após depois de dizer isso, Imu toma totalmente o controle da sua mente. E o Harold vira o jogo, ele levanta, mata vários soldados e ordena que as portas da Sala do Trono sejam trancadas, porque tem um invasor dentro do castelo. Mas na verdade seu único objetivo era matar todo mundo que estava ali presente, para ninguém saber a verdadeira história daquele dia. E ele deixa de se chamar Harold e começa a se chamar de o Grande Vassalo, né? Ou o Grande Cavaleiro de Deus. Harold começa a ir atrás do Loki, porque o Loki estava indo em direção à sala
do tesouro de Elbaf. E o Jaru pede para ele se apressar. Jaru, ali muito abatido, né, e ferido, levanta e consegue golpear o peito de Harald pelas costas com a sua espada. E Jaru faz esse movimento dizendo que o Harald não pode comer aquela fruta porque senão seria o fim do mundo. Que é muito interessante, né? Porque a gente sabe que as pessoas chamam o Imu de mundo. Então pode ser tanto uma coisa literal quanto metafórica. O Harald novamente fala alguma coisa que já gera aqui um monte de teorias, né? Ele fala: temo que eu deva devolver a espada lendária que você me deu há muito tempo, Jaru. A espada que o Harald segura no seu retrato. E o que isso significa? Que talvez essa espada possa ser a espada do Deus Sol Nika, que é uma entidade lá de Elbaf. E ele aparece sempre com uma espada na mão. Será que a espada do Deus Nika é essa espada que é passada de geração em geração pelos reis de Elbaf? E o Harald devolve a espadada na cabeça do Jaru, fazendo assim ele perder a consciência, porque a gente logo depois vê que o Jaru de fato não perdeu a memória não. Ele só, aparentemente, parece que está fingindo no futuro. E outra vez o Harald diz uma coisa que é bem curiosa. Por quê? O Harald fala que precisa comer a fruta e pegar o Ragnir, como se o Ragnir fizesse parte desse pombo dos tesouros passados de geração em geração em Elbaf. Shanks e Gaban chegam para tentar cortar o Harald, mas nenhum dos dois consegue ferir o servo de Imu. Isso nos mostra que, de fato, o Shanks e o Gaban também não conheciam sobre a verdadeira história. Ou seja, lá no final, em Logtale, não conta muito provavelmente sobre Imu, ou a criatura, porque o Gaban não conhecia ela e não sabia como derrotar. Porque mesmo que lá nesses contos lá de Logtale não tivesse o nome Imu certinho, mas tivesse alguma coisa ali contando como o Joy Boy conseguia ferir esses caras, talvez ele conseguisse assimilar uma coisa com a outra. Mas não é o que acontece. Então, provavelmente, a história final não tem nada a ver com o Imu, ou pelo menos não é citado nesse texto final. E por fim, vemos o capítulo, a página final, onde o Loki entra na sala do tesouro e ele meio que parece ali, né? Na verdade, tem um quadrinho que parece que a sala já estava aberta, né? Mostra o cadeado caindo como se já estivesse aberto. Quando o Loki entra, ele vai pegar o baú, o martelo Ragnir se move sozinho e o ataca, nos fazendo questionar: será que o martelo tem vida própria? Ou será que alguém estava na sala do trono e o arremessou? Bom, esse foi o capítulo. Eu vou falar algumas considerações finais de algumas teorias do que eu imagino que possa estar acontecendo aqui, mas é só a minha opinião. Vamos lá, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é os paralelos de Wano com Elbaf. Você vai perguntar, pô, mas não tem nenhum paralelo. E tem sim, porque em Wano a gente teve o Oden, que foi tratado como um rei tolo o tempo inteiro, mas ele se fazia de tolo para proteger toda a sua nação. Então ele ficou ali sendo xingado, humilhado, até exilado para proteger toda a sua nação em segredo, sofrendo em silêncio para que a sua nação pudesse sobreviver. Já o Harald, a gente tem exatamente o contrário, né? A gente tem um rei que é até hoje considerado como o mais sábio de todos, é extremamente popular. As pessoas acreditam firmemente que tudo que ele fez foram só coisas boas, mas as pessoas não conhecem a verdadeira história. Então o Harald fez um monte de coisa errada e a história foi mentida para ele parecer uma pessoa super sábia, coerente, que só teve escolhas boas, e foi assassinado pelo próprio filho. Já o Oden, que foi ao contrário, um rei que fez de tudo para salvar sua nação, mas foi tratado como um tolo. Então esses paralelos é muito legal. Outra coisa que é legal também, como o One Piece ele consegue mostrar pra gente que não são os vencedores que sempre contam a história. Eles podem mentir sobre a história por um tempo, mas a verdade sempre vai chegar. A verdadeira história sempre vai aparecer. Podem ser em 10 anos, em 50 anos, 144 anos, como aqui do Harald, ou até mesmo em 800 anos, um milênio. Enfim, uma hora ou outra, a verdade vai aparecer. A verdadeira história será contada. Não é sempre que os vencedores escolhem a verdade. Então, esses são os tipos de coisas que me fazem amar o One Piece.
E agora a gente tem aqui sobre o tesouro de Elbaf. Cara, eu vi bastante pessoas falando sobre teorias sobre a fruta, que ela poderia ser uma fruta ali de um dos 4 deuses, né? Porque a gente tem o deus do sol Nika, tem o deus talvez possível deus do mar, que é o Imu, então poderia ser o deus da terra ou o deus da floresta. Mas enfim, eu acho que talvez esse não seja o ponto. Por quê? Lembra que nesse capítulo Harold fala sobre o Ragnir? Talvez a fruta só seja um meio para você conseguir controlar o martelo Ragnir. E talvez o martelo Ragnir seja a chave para as pessoas conseguirem derrotar os Cavaleiros de Deus. Porque imagina só que o antigo rei de Elbaf, lá do século do Joy Boy, tivesse uma vontade, né, igual a do Joy Boy, que ele deixou ali naquele nó. E essa vontade, esse haki, como a gente já viu, que é possível sim as armas herdarem a vontade e o haki dos seus detentores, então teria sim a grande possibilidade desse martelo Ragnir guardar o haki ancestral de um gigante muito poderoso. E assim o martelo Ragnir conseguiria de fato ferir esses cavaleiros de Deus. E a fruta, ela na verdade só simboliza a pessoa que conseguiria ser digna de segurar o Ragnir. Não sei, pode ser até a fruta do Fenrir, alguma coisa assim, de um guardião. Mas eu acho que o segredo talvez não seja a fruta, mas sim um martelo. Que eu acho que daria uma versatilidade maior pro universo de One Piece. A gente já viu que muitas pessoas conseguem ser fortes porque tem hakis fortes. Algumas pessoas têm uma fruta extremamente roubada, né, como o Luffy, o próprio Barba Negra. Mas e se a gente começasse a ter armas ancestrais que não são as armas de poderio militar ancestrais, né, como Pluton, Uranus e Poseidon, mas sim armas de pessoas que lutaram naquela época. Por exemplo, a própria Shusui. Imagine só que legal seria se a Shusui conseguisse de fato ferir os Cavaleiros Sagrados. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal para ter mais conteúdo como esse, deixar aquele gostei e comenta aqui se alguma coisa dessas aqui que eu falei faz sentido. Vejo vocês no próximo vídeo.